Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmo 127 e nós vamos falar hoje sobre as faces da família. Estamos no mês de maio, por isso estamos dando ênfase a este tema geral, família, e este salmo é um salmo que fala sobre família. Salmo 127, versículos de 1 a 5. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Versículo 5: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Até aqui. Este salmo foi escrito por Salomão e o poema descreve o período de reconstrução, quando os exilados voltaram para Jerusalém. Alguns comentaristas afirmam que não se há uma situação específica ou intencional em que esse salmo foi escrito, e a mensagem principal dele é a soberania de Deus. A nossa vida ela é feita, ela é formada por fases. Eu me lembro que quando eu fui pastor de jovens, eu confesso que eu estranhei bastante, porque em um primeiro ano aquela gurizada estava ali, mas no segundo ano já eram maiores. Um pessoal que estava paquerando, no outro ano estava namorando, aqueles que estavam namorando então já estavam noivando, os que estavam namorando há mais tempo casando, e tudo isso em um tempo muito rápido. Em 5 anos, aqueles que eram adolescentes, quando eu cheguei aqui, como Raul, como Vitor, em 5 anos estavam todos barbados e casando, né? Então, são fases da vida. Esses tempos atrás nasceu o meu primeiro, já está com 15 e já tem mais 3. Foi-se a fase daquele monte de criancinha em casa. Acabou. Agora o último já está com 6 para 7 anos. O Andrezão já está maior que eu. Cresceu mais um pouco essas 2 semanas, está com 1,76 m, com 15 anos. Não sei de onde veio tudo isso. Falei, se você está comendo alguma coisa escondida, me dá um pouco. Para ver se, né? Porque eu só cresço para frente. E ele não, ele está ainda crescendo para cima. Fases da vida. A família também tem as suas fases. E é sobre isso que nós vamos então pensar nesta mensagem a partir deste texto bíblico. A primeira fase que este texto nos apresenta para a família é a fase da edificação da casa. Versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É claro que neste contexto, a família toda estava muito mais envolvida na questão da construção, porque não se haviam construtoras, engenheiros civis ali, possivelmente pessoas com mais experiências, mas a verdade é que as famílias ajudavam
na construção de suas casas. E nesta fase de edificar a casa, eu destaco 3 pontos deste texto. O primeiro ponto é o trabalho, o segundo ponto, a proteção, e o terceiro, vigilância. A fase de trabalho, o texto diz: trabalham os que a edificam. Dentro de casa, trazendo para o nosso contexto, nós também temos os nossos trabalhos. Deixa eu confessar algo para vocês. O Priscila fez uma viagem antes de ontem, e ontem eu fiquei com as crianças das 5h15 da manhã até 10h30. E enquanto eles estavam na escola, adiantei os serviços da igreja, mas eu assumi a louça, o almoço, tiraram os lixos de casa, aí eles chegaram, conduzidos para fazer as tarefas, depois do jantar. Depois do jantar, falei: se comprometerem na tarefa, a gente sai à noite para tomar um sorvetinho, um açaí. Cumpriram, meio rastejando assim, mas cumpriram. Aí a gente passeou à noite, voltamos, e no momento do descanso, gente, só escovar o dentinho, deitar e dormir. Mais 1h30, né? Aquilo que poderia ser simples foi nada. E aí, a Priscila ia pegar um ônibus para voltar da viagem meia-noite, então quando deu umas 11 horas da noite, a gente conversou um pouquinho, e aí eu falei para ela, olha, eu vivi um dia seu, e eu percebi que você precisa de um auxiliar, porque é impossível trabalhar sozinho com esta demanda aqui. É impossível. Então, edificar a casa implica em trabalho. Dentro de casa, todos precisam trabalhar. Quando nós delegamos aos filhos tarefas, nós estamos tirando de nós, a princípio, o serviço, diminuindo a nossa carga, mas nós estamos ensinando os nossos filhos este princípio, o princípio do trabalho. A fase da proteção dentro do edificar a casa, a fase do trabalho, a fase da proteção, o texto diz: guardar a cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, e trazendo para as nossas famílias, nós também temos a responsabilidade de proteger a família. O cônjuge, o esposo protegendo a esposa. Na proposta do Congresso Homens de Coragem, inclusive tem um capítulo chamado Objetivo de Resgatar a Princesa, um contexto americano de que o homem vai lá para resgatar a princesa que foi sequestrada, enfim. Mas nós, homens, precisamos proteger a nossa esposa. E nós, pais, precisamos proteger os nossos filhos. E qual é o nosso contexto hoje? Escola, faculdade, estar por perto, saber o que eles estão acessando, ser amigo o suficiente para que eles abram os corações, porque isto tem a ver com proteção. E vigiar também. Nós temos que vigiar a nossa casa. Será que nós estamos em perigo? E tudo isto faz parte da primeira fase, a fase de edificar a casa, construir, deixá-la pronta. A família também, né? Então, a primeira fase é a fase de edificar a casa. A segunda fase é a fase de sustentar a casa. O texto diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes ou cultivastes. O contexto do Salmo dá ênfase nos benefícios que traz o Senhor para nós. Mas isto não nos isenta da missão de sustentar a casa. E dentro desta fase,
número 2, sustentar a casa, nós temos a responsabilidade e a perseverança. O texto diz levantar de madrugada. O que é que nos faz levantar de madrugada? Levantar de madrugada, sim, o trabalho, na maioria das vezes, levantarmos bem cedo para começar os trabalhos. Eu confesso que há uns 5 anos atrás, quando nós fizemos aqui na nossa igreja, toda a última sexta-feira do mês, por 6 meses, fizemos um encontro aqui de devocional para homens antes de irem para os trabalhos. Acontecia às 5 horas da manhã e 10 para as 5 eu saía de casa. Eu morava ali no Ponto Novo, então eu passava pela Rio de Janeiro. E ali, eu não sei se tem uma feira ainda que fica assim do lado da faculdade, ainda tem uma feira ali. Gente, vindo para Piba, passando ali pela Rio de Janeiro, eu já via umas senhoras voltando da feira, 4h50 da manhã. E eu me achando lá, 10 para as 5. E as senhoras já estavam voltando da feira. E se são crentes ali, possivelmente já tiveram suas devocionais, já tomou um cafezinho, levantando de madrugada. Quantas vezes nós precisamos, nesta jornada, para sustentar a casa, levantar de madrugada? E também a perseverança, levantar cedo, mas também o texto diz repousar tarde. Ontem mesmo eu tive que adiantar, eu estou fazendo a comunicação desse treinamento internacional de evangelismo. Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã. Eu não posso abusar por causa da minha coluna, mas ontem eu fui até as 2 da manhã. Então nós levantamos cedo e dormimos tarde. Algumas razões também que nos levam a dormir tarde pode ser a ansiedade, talvez por uma situação que esteja acontecendo em casa, também trabalho, enfermidade dos filhos. Esse tempo atrás teve uma virose bem forte lá em casa, e aí, consequentemente, lá vai nós, levanta para pegar uma água, um remedinho, está tossindo muito, vamos medir a febre, e aí parece que o nosso momento de descanso parece que não chega. Agora, são fases da vida. Talvez você hoje esteja passando por uma fase indesejável que você acha que nunca vai acabar. São fases e elas passam. O que não passa, segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então essas fases, elas chegaram, mas elas também podem e irão embora. Mais cedo ou mais tarde, mas elas vão embora. Então a segunda fase, sustentar a casa. Primeira, recapitulando, edificar a casa, sustentar a casa. A fase 3 é a herança da família. Então, construímos a casa, nos casamos, começaram a vir os filhos, e aí então a gente coloca as crianças na escola, tem que trabalhar até mais tarde, plano de saúde, e vamos vivendo. Mas aí chega também a fase em que os filhos chegam, e então nós temos aqui a herança da família. Versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É natural nos preocuparmos com o futuro e planejarmos algum tipo de herança para nossos filhos ou para os nossos netos. Aliás, eu acho que era até mais comum, até pelo menos 2 gerações atrás, é o que eu enxergo, que eu testemunhei também, os avós, bisavós deixaram terras, e essas terras foram
divididas pelos filhos, para os filhos dividiram para os netos, e que usufruem até hoje, alguns venderam, enfim. Mas a verdadeira herança de uma família não são os bens que os pais deixam. Isso é um tipo de segurança para os filhos, para os netos. Mas o texto diz que a verdadeira herança são os nossos filhos. E os nossos filhos pertencem ao Senhor. Já sabemos que nós não criamos filhos para nós mesmos. Nós criamos os filhos não para o mundo, tá? Mas para Deus. Nós precisamos criar os nossos filhos para Deus. E o texto diz que, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que significa esta parte do texto? Sendo a herança da família dos nossos filhos. Um guerreiro, ele tinha um estojo com flechas. Então, quando ele utiliza da sua flecha, ele não fica fazendo testes, vamos ver para onde que vai. Não. As flechas, como elas eram contadas numa batalha, então eles tinham que saber exatamente aonde queriam atingir. Eles precisavam conhecer o alvo, e então eles lançaram aquela flecha rumo a um alvo. Então, se os filhos aqui são comparados como flechas, e o meu estojo é um pouquinho cheio, né? Eu tenho 4 flechas lá em casa, né? Eu estou cantando aqui, mas, né, olhando para a família do pastor Paulo Sérgio, são 14, né, flechas. Então, qual é o objetivo que a palavra de Deus nos apresenta? O alvo deve ser a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dos nossos filhos. Nós temos que cuidar desta herança, nunca desistirmos dos nossos filhos, mas prepará-los para obedecerem a Deus, vivenciarem a palavra de Deus, cumprirem o propósito de Deus na terra. E a quarta e última fase é a honra no lar. Versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui eu imagino a grande família reunida. Aliás, na próxima semana que eu vou estar no Cuiabá, a família do meu irmão de São Paulo está indo para Cuiabá, o meu irmão mais novo mora em Cuiabá, vai ser o aniversário da minha mãe no dia 24 de maio, nós vamos comemorar no dia 22, mas no dia 24 é meu aniversário também. Eu tenho um irmão gêmeo, então ele faz aniversário no mesmo dia, e o meu irmão tem um filho chamado Davi, que faz aniversário também no dia 24 de maio. Então nós vamos fazer uma comemoração em família, onde todos nós estaremos ali reunidos. É neste sentido que nós podemos dizer a honra, a fase número 4, a honra no lar. Por quê, gente? Porque nós não estamos sozinhos. Quando nós estamos em comunhão na família, não estamos sozinhos. Meu pai passou por uma crise de saúde recentemente, que foi compartilhado aqui com a igreja. Ele teve 5 infartos em 2 dias, fez lá os negocinhos, esqueci como chama, e aí depois foi descoberto um câncer na bexiga, tirou, o médico falou que não precisou nem de quimioterapia, radioterapia, de nada, só vai aplicar uma injeção lá no local e pronto. Agora, meu pai não estava sozinho.
eu e meus irmãos, todo momento conversando, o que a gente pode fazer, será que nós vamos para Cuiabá, vamos ver o que... Então assim, mas e se ele estivesse sozinho? Não é? Então, a honra no lar, o texto diz aqui, feliz o homem que enche, né, deles a sua aljava. É natural que os filhos batam asas, é natural. O contexto aqui também era um contexto diferente, né? Mas é bom nós sabermos que nós não estamos sozinhos e que nós temos familiares, nós temos família, nós temos a igreja de Cristo, nós intercedemos uns pelos outros. Esta semana tivemos o privilégio de visitar a irmã Ideia, o pastor Jales, na terça-feira com a Miséria. Então, ainda que a sua família seja uma família pequena, mas quando nós temos a igreja de Cristo, nós estamos amparados com os nossos irmãos, nós não estamos sozinhos e não seremos envergonhados quando vier os adversários. Eu troquei a palavra aqui por adversidades, porque elas chegam, mas se eu estou em família, se eu tenho apoio, então eu desfruto desta honra. Para concluir, meus irmãos, gosto de recapitular. A primeira fase, fases da família. Primeira fase, edificar a sua casa. Segunda fase, sustentar a casa. Terceira fase, a herança da família, dos filhos. A quarta fase, a honra no lar. Em que fase você está hoje? Quais são os desafios que você enfrenta hoje nessa fase? Descanse no Senhor, porque os desafios, eles vêm e vão. Para concluir, meus irmãos, eu falei intencionalmente, nesta mensagem, sobre as nossas responsabilidades. A Bíblia não nos isenta. A Bíblia não pede para nós apenas orarmos, confiarmos no Senhor e cruzarmos os braços. Não é isso. A Bíblia pede que vigiemos a cidade. Essa é a nossa missão. A Bíblia pede para edificarmos a casa, para trabalharmos pela nossa família. E foi o que eu disse até então. Mas nesta conclusão, eu quero trazer a lição principal deste texto. Se o Senhor não fizer parte de todas as fases da sua casa, nós não estaremos cumprindo o propósito de Deus. Ele não estará sendo adorado. Nós não estaremos contando com seus planos nos nossos planos. Nós não o consideraremos na casa, na família. Eu vou achar que o meu barco está à deriva. Mas o texto aqui diz: se o Senhor não edificar a casa, diz também, se o Senhor não guardar a cidade. Versículo 2 no finalzinho: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Percebam aqui, o Senhor em todos os momentos, em todos os lugares, zelando e cuidando. Enquanto nós estamos dormindo, achando que Deus também está descansando, que nada está acontecendo, o texto diz: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Talvez neste contexto, um contexto de plantações, enquanto aqueles que araram a terra descansam, dormem, à noite Deus
o sereno, Deus manda a chuva e Deus dá o crescimento enquanto dormem. O texto também diz no versículo 5: feliz o homem. Mas esta felicidade está totalmente conectada com o fato de Deus ser parte das faces da família. Eu sou feliz porque Deus está comigo neste processo, nesta fase, neste momento. Então, a vida familiar é muito mais que segurança e sustento material. Como o texto que nós lemos, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só pão e água. A família não é só a nossa preocupação com os filhos, a segurança deles, o futuro, a herança, o que eu vou deixar. A Bíblia não proíbe que nos preocupemos com estas coisas, mas não é só isso. Não se trata apenas de sustento material. Segundo é que sem Deus todo o esforço é em vão dentro de casa. Terceiro, com Deus os nossos esforços produzem um bom resultado. Não trabalhamos em vão, porque o Senhor faz prosperar. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Possivelmente enquanto dormíamos. A gente não vê, mas cresce, mas prospera. As coisas acontecem. Filhos naturais, adotivos ou espirituais são uma bênção do alto, lição deste texto. E por fim, tudo depende da bênção de Deus. Tudo depende da bênção de Deus. Por que tentarmos caminhar sozinhos, se Deus pode nos abençoar até enquanto dormimos? O que você gostaria de pedir para Jesus nesta noite? Que bênção, pode dar nome à bênção, viu? Não tem problema não. Que bênção você gostaria que o Senhor te desse nesta noite, enquanto você estivesse dormindo? Nós podemos apresentar ao Senhor, apresentar uma necessidade talvez da nossa família, ou então uma situação que você esteja vivendo nesta fase da sua vida. Nós podemos apresentar ao Senhor, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não descansa, e nós não seremos envergonhados. Nós não seremos envergonhados, porque nós não estamos sozinhos. Além da família, nós temos também, ou principalmente, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, pelas Suas lições, e oportunizamos nesta hora o pedido de bênçãos, ó Pai, ao Senhor, porque o Senhor conhece as fases que cada pessoa aqui vive em sua família, e dentro destas fases, a realidade. Talvez irmãos estejam passando por alguma ansiedade, alguma dificuldade, ou também motivos de gratidão, mas queremos, ó Deus, declarar ao Senhor de que Tu és bem-vindo em nosso lar. Nós queremos aprender cada dia mais, cada dia mais, em como tê-lo cada vez mais perto da nossa casa, da nossa família.
Apresentamos ao Senhor, ó Deus, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os familiares mais próximos. Nós apresentamos a Ti nesta hora, Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre a vida deles. Ó Deus, a conversão daqueles que ainda estão perdidos, sem desfrutar, ó Deus, do privilégio de conhecer ao Senhor, de desfrutarem das bênçãos que o Senhor proporciona. Colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa casa e pedimos mais uma vez a Tua bênção. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém.